E se eu te dissesse que Vladimir Putin e o governo chinês estão arquitetando o maior plano de dominação global da história? E pior, eles têm à disposição um arsenal nuclear capaz de destruir o Ocidente em questão de horas. Nesse vídeo, você vai descobrir como funcionam essas armas, quais são as 5 formas estratégicas de lançamento e como elas seriam usadas para derrubar os Estados Unidos e seus aliados. E fica até o final, porque você vai entender o papel secreto da China nesse plano e o motivo de o Ocidente não ter como se defender. Para começar, é importante entender que as bombas atômicas não são todas iguais. Existem 2 tipos principais. O primeiro são as bombas de fissão, também conhecidas como bombas atômicas. Elas funcionam dividindo o núcleo de átomos como o urânio 235 ou o plutônio 239, liberando uma quantidade imensa de energia. Essas bombas são menores e usadas para ataques localizados em alvos estratégicos, como bases militares. Foi esse tipo de bomba que destruiu Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. O segundo tipo são as bombas de fusão, mais conhecidas como bombas de hidrogênio ou termonucleares. Elas são muito mais poderosas, porque em vez de dividir o núcleo dos átomos, elas fundem isótopos de hidrogênio, como deutério e trítio. O resultado é uma explosão com poder destrutivo em escala global. A Rússia possui a maior bomba desse tipo já testada, a Tsar Bomba, cujo impacto foi tão devastador que a onda de choque foi sentida a milhares de quilômetros de distância. E há rumores de que os russos desenvolveram uma versão ainda mais potente, capaz de destruir uma cidade inteira em questão de segundos. Agora que você entendeu as 2 categorias principais, vamos ao ponto mais assustador dessa história. As 5 formas de transporte e uso estratégico dessas armas, cada uma com uma função específica dentro do plano de Putin para destruir o Ocidente. A primeira são os ICBMs, mísseis balísticos intercontinentais, e o mais temido deles é o RS-28 Sarmat, conhecido pelo codinome Satan II. Esses mísseis são lançados diretamente da Rússia e conseguem atravessar continentes em poucos minutos. Mas o que os torna ainda mais perigosos é que cada míssil carrega múltiplas ogivas, que se separam no ar e atingem alvos diferentes simultaneamente. No plano de Putin, esses ICBMs seriam usados primeiro para atacar as capitais mais importantes: Washington, Londres, Paris e Berlim. A segunda forma de ataque são os SLBMs, mísseis balísticos lançados de submarinos. Esses submarinos nucleares, praticamente indetectáveis, se posicionariam nas costas dos Estados Unidos e da Europa, prontos para lançar seus mísseis em direção às grandes cidades costeiras. Nova York, Los Angeles e Londres seriam os primeiros alvos, criando um caos instantâneo. A terceira são os mísseis de cruzeiro, como o KH-102, lançados de bombardeiros estratégicos Tu-160. O diferencial desses mísseis é que eles voam a baixa altitude, escapando dos radares inimigos. O alvo não seriam as pessoas diretamente, mas sim a infraestrutura crítica: usinas elétricas, centros de comunicação e redes de transporte. Sem energia, sem comunicação e sem transporte, o Ocidente entraria em colapso antes mesmo do ataque final. A quarta forma de ataque envolve as bombas táticas, projetadas para o uso em campos de batalha. Menores, mas ainda extremamente destrutivas, essas bombas seriam usadas para eliminar as forças da OTAN na Europa, abrindo caminho para uma invasão terrestre das tropas russas. Por fim, temos as bombas estratégicas de alta potência. E é aqui que entra a carta final de Putin, uma versão modernizada da Tsar Bomba, ainda mais poderosa que a original. Lançada de um bombardeiro Tu-160, essa bomba seria capaz de destruir qualquer cidade do mundo com uma única explosão. O alvo: Nova York ou Washington. O impacto não apenas aniquilaria milhões de pessoas, mas também simbolizaria o colapso final dos Estados Unidos como potência mundial. Mas a grande pergunta é: por que Putin faria isso? A resposta está na mente de um ex-agente da KGB que nunca aceitou o colapso da União Soviética. Para ele, esse plano é a chance de restaurar o poder da Rússia e colocar o Ocidente de joelhos. Só que ele não faria isso sozinho. Ao lado dele está o governo chinês,
que tem seus próprios planos de dominação global. Enquanto a Rússia destrói, a China assume o controle da economia mundial. Com o Ocidente em ruínas, o yuan substitui o dólar como moeda global e as empresas chinesas dominam os mercados antes controlados pelos Estados Unidos. É uma troca de poder sem precedentes e o Ocidente não teria como se recuperar. O plano seria executado em 5 etapas. Primeiro, os submarinos lançam seus SLBMs, destruindo as defesas costeiras dos Estados Unidos e da Europa. Em seguida, os ICBMs RS-28 atacam as principais capitais do Ocidente, eliminando os centros de comando e governo. Na terceira etapa, os mísseis de cruzeiro KH-102 destroem a infraestrutura crítica, mergulhando as cidades no caos. Depois, as bombas táticas eliminam o restante das forças da OTAN, garantindo o avanço das tropas russas. E, finalmente, a versão modernizada da Tsar Bomba é lançada sobre Nova York, simbolizando o colapso final dos Estados Unidos. Após o ataque, a Rússia assume o controle da Europa, enquanto a China domina a economia global. Putin se torna o governante do maior império militar da história moderna, e o Ocidente nunca mais recupera sua influência. Agora eu te pergunto, será que tudo isso é apenas uma teoria ou os sinais já estão à nossa volta? Afinal, a movimentação militar da Rússia e da China nunca esteve tão intensa. A questão não é se isso vai acontecer, mas quando. E você está preparado para o que vem a seguir? Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas teorias que vão explodir a sua mente. Sorria, você está sendo manipulado.